O programa Caminho de Sucesso recebe com muita satisfação no dia de hoje o senhor Marcos Aurélio Gonçalves. Ele é consultor do Sebrae e com muita satisfação nós o recebemos aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença, senhor Marcos Aurélio. Eu que agradeço, doutor Yamazaki, realmente um programa que ganha cada dia mais audiência aqui na nossa região, e a nossa instituição realmente agradece o convite para estar aqui para esclarecer dúvidas do público em geral. Eu gostaria que o senhor iniciasse nossa entrevista descrevendo quando foi fundado o Sebrae, por que razão foi criado e qual a sua missão institucional. Muito boa pergunta. O Sebrae foi criado na década de 90, logo no início da década de 90, com o intuito de apoiar a micro e a pequena empresa. Se todos nós lembrarmos daquele momento, foi um momento de transformação que se iniciou na era Collor, que depois foi fundamentada e criou todos os pilares da economia no governo Fernando Henrique. Então, naquela época, o governo entendeu por bem que haveria necessidade desse apoio intenso à micro e pequena empresa em relação ao apoio que ele já exercia junto às grandes empresas, né? Em anos passados foi criado o BNDES, que depois se transformou em um banco de fomento muito importante para o nosso país. E naquele momento o Sebrae então foi construído com a junção de vários serviços de apoio que já existiam nos estados e que por sua vez passaram a constituir esse sistema que se chama Sistema Sebrae de Apoio à Pequena Empresa, existente em todas as unidades da federação e com uma sede central em Brasília, que todos nós chamamos de Sebrae Nacional. E aqui em Maringá, como é que foi? O Sebrae foi instalado quando? Quais as principais ações que vocês estão desenvolvendo? O que já foi desenvolvido também? Isto em benefício naturalmente do empreendedorismo dessas micro e pequena empresas. Então, logo após o surgimento do Sebrae enquanto sistema nacional no início da década de 90, a situação aqui para Maringá ela foi automática. Já existia um trabalho aqui em Maringá que era capitaneado pelo governo do estado. Na medida em que esse trabalho foi absorvido pelo sistema Sebrae, a equipe que já existia aqui logo já iniciou os seus trabalhos. Aqui na nossa região, claro, nós temos uma preponderância da área de comércio, a área industrial também existe, mas grande parte na área de comércio. Então nós já exercíamos desde aquela época um grande trabalho de fomento às empresas situadas nos principais polos. Com a existência, a partir do momento do Sebrae, nós começamos a ter mais capilaridade. O que significa isso? Passamos a atuar com mais intensidade em pequenas cidades, além daquelas que já são polos desde aquela época. Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão e Maringá. Nós passamos então a ter um intenso trabalho com uma equipe muito maior em prol dessas empresas. Eu posso destacar desde aquela época e que nós temos até hoje os trabalhos de incentivo à área comercial, notadamente hoje nós chamamos de programa Varejo Mais, que incentiva e fomenta e prepara os empresários da área de comércio para serem competitivos. E também projetos voltados para a área industrial, como o projeto de metal mecânica, a área de construção civil. São dois setores que hoje nós temos uma atuação muito forte aqui na cidade de Maringá e em toda a micro-região noroeste, que é a área de abrangência do nosso escritório aqui em Maringá. Poderia destacar assim, algum projeto importante, especificamente, né, que foi destaque às vezes a nível Paraná, ou nível Brasil, que começou aqui em Maringá, ou enfim, que teve a participação dos senhores? Olha, doutor Yamazaki, nós podemos destacar dois projetos que são muito importantes e tiveram e têm ainda uma visibilidade para todo o Brasil. Um deles é o programa Pro-Amuzep. A Amuzep é a região do Setentrião Paranaense, que contempla 30 municípios aqui do entorno de Maringá. Esse projeto ele é um exemplo para todo o país como modelo de cooperação para o desenvolvimento de uma base territorial. Esse projeto surgiu aqui, contou com a presença de técnicos do Sebrae, mas também de um conjunto enorme de entidades que estão no entorno aqui da região da Amuzep e que servem hoje de referência, seja em Brasília, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer iniciativa que se fale em desenvolvimento regional. O outro projeto que eu posso destacar
o qual eu conduzi, que foi aquele que foi estruturado para apoiar os brasileiros que moraram no Japão, os chamados DKSEGs. Ele é um projeto nacional, ele serviu de referência para o SEBRAE, que no momento estuda desenvolver um projeto de apoio a todos os brasileiros que estão no exterior, notadamente aqueles que estão na Europa, Itália e Espanha, e aqueles que estão nos Estados Unidos, os chamados brazucas. Tudo isso em função de uma experiência que iniciou-se aqui na nossa cidade, aqui nessa região de Maringá. E qual é a forma de atuação do SEBRAE? Por exemplo, um microempresário está precisando aperfeiçoar, inovar, etc. Aí ele procura o SEBRAE, faz um contato, ele manda uma carta, um e-mail, telefona, tem um custo, vocês fazem a visita. Qual é a forma operacional, prática de se conseguir esse apoio e essa assistência do SEBRAE? Doutor Yamazaki, veja, hoje, e não poderia ser diferente, nós temos vários caminhos de entrada, né? Nós temos o contato que pode ser por carta, as pessoas que têm um desejo de enviar cartas podem enviar cartas para os escritórios do SEBRAE. O contato pode ser mantido também pela internet, nós temos um portal de relacionamento, isto pode ser através de e-mail por esse portal ou até mesmo um atendimento online que é feito e nós temos uma equipe preparada para fazer esse atendimento. Temos também uma equipe de call center, ou seja, atendimento telefônico, é um número gratuito que está disponível em todo o estado do Paraná, e não só no estado, mas em todo o Brasil, ou seja, as pessoas podem entrar em contato por telefone conosco. Fisicamente, podem se dirigir aos escritórios que nós temos na região de Maringá e em Maringá. Maringá, no escritório aqui na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 1116. Mas nós temos escritórios também em Paranavaí, Campo Mourão, Umuarama. Temos pontos avançados na cidade de Cianorte, na cidade de Astorga, na cidade de Nova Esperança, né? Enfim, há várias maneiras pelas quais as pessoas que têm desejo em abrir um negócio ou que já são empresárias, que podem contactar o SEBRAE e receber os serviços nossos. E isso tem um custo? Todos os serviços do SEBRAE, eles são subsidiados, né? Temos serviços que, inclusive, eles são gratuitos. Temos cursos que são fornecidos pela internet, que são 100% gratuitos, né? Mas todo o trabalho, e a mensagem que fica é que todos os trabalhos são subsidiados, ou seja, o nosso papel é levar conhecimento para as pequenas empresas, de maneira tal que elas tenham condições de evoluir. E todo esse processo financeiro, ele é subsidiado através dos recursos que nós recebemos do governo. Muito bem. Agora eu gostaria que, no cumprimento da vossa missão, os senhores vão desenvolvendo as diversas atividades. Uma delas é a inovação tecnológica, constante aperfeiçoamento e atualização. Isto os senhores levam para os seus assistidos, né? Para as micro e pequenas empresas. Naturalmente que para os senhores transmitir esse conhecimento, vocês também têm que ser preparados, né? E como é que é a preparação técnica dos técnicos do SEBRAE? Recebe treinamento, tem investimento em treinamento e qualificação profissional dos próprios técnicos? Como que é feito esse trabalho? Esse é um trabalho intenso, né, doutor Yamazaki, né? É um princípio realmente. Para nós podermos orientar, nós temos que também receber orientação e nos prepararmos. Nós temos internamente uma universidade corporativa. Essa universidade corporativa, ela nos propicia a capacitação e a preparação de maneira presencial, ou seja, através de um conjunto de treinamentos, de preparação realizados aqui em Maringá, em Curitiba, até mesmo em Brasília. Mas nós temos intensamente, e isso é colocado para nós inclusive como objetivo, a qualificação via mecanismo web, ou seja, online. Então, todo colaborador do SEBRAE, ele tem uma grade ao qual ele tem acesso de forma gratuita, o qual ele se utiliza para se atualizar. Todos esses cursos são ofertados mensalmente e praticamente assim,
todo o mês nós temos todos os colaboradores em sala de aula, não necessariamente presencial, mas também virtual. A outra realidade também é que nós temos dentro dessa universidade corporativa a preparação dos nossos credenciados, que são pessoas que trabalham conosco também, que atuam em benefício da pequena empresa e que também têm essa preparação realizada pela universidade corporativa. Ou seja, os senhores têm pessoa do seu próprio quadro e também participando e transmitindo conhecimento, não funcionários propriamente do quadro, mas não digo autônomo, mas pessoas qualificadas e que também podem atuar especificamente num tema, transmitindo conhecimento, é isso? Com certeza, são profissionais que atuam no mercado. O Sebrae faz um processo de qualificação, um processo de seleção e monitorado, e juntamente com o nosso projeto, eles atuam em benefício da pequena empresa. Agora, eu sei que o Sebrae fez muitas e muitas obras, inclusive projetos específicos, como o senhor citou, né? Da MUSEP, também dos DECASEG, né? E aí existe, no Prelo aí, algum outro projeto interessante, importante, o senhor podia adiantar em primeira mão aí, dar um furo de reportagem, o que tem de bom aí para o futuro? O que os empresários podem esperar? Temos situações muito interessantes, né, doutor Yamazaki? O que eu posso abordar, e eu gostaria realmente de aproveitar a oportunidade, é de falar de um projeto o qual o Sebrae também participa e que está em produção, está no forno, e acredito eu, não só eu, mas as entidades que estão participando, acreditam na transformação da nossa região. É um projeto denominado Centro de Inovação, né? Hoje o mercado ele dita essas regras, nós precisamos sempre estar inovando, sempre à busca de algo diferente para conquistar mercado. E recentemente nós iniciamos com outras entidades os estudos para a instalação, a implementação desse projeto aqui. Um centro de inovação que busque sempre estar à frente e, enfim, promova realmente a competitividade dos setores que nós temos aqui, com as experiências, com o conhecimento, com as pessoas. Nós possamos fazer a diferença, inovar, conquistar o mercado. Não só Brasil, mas o mercado mundial, né? Esse projeto nós vamos ouvir falar muito aqui na nossa cidade. Nós realmente recebemos a sua presença aqui com muito gosto e o senhor realmente está brilhantando e muito o nosso programa. Como o tempo é curto, eu gostaria que agora o senhor deixasse uma mensagem positiva para o empresariado, para o microempresário, e o senhor como consultor do Sebrae colocasse algumas mensagens, alguns desafios para que realmente a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais solidária e os empreendedores possam cumprir a sua missão de cidadania empreendedor junto à comunidade. Eu que agradeço, né, doutor Yamazaki. Realmente eu quero aproveitar a oportunidade e já trazendo o tema que eu falei agora recentemente, que é a inovação, né? Então, é muito importante nos dias de hoje nós buscarmos a inovação. Agora, é claro, é uma palavra curta, mas que às vezes as pessoas têm uma dificuldade em compreender o que ela seja. Então, inovar, e eu vou falar do empreendedor, o inovar e o empreendedor, basicamente eles se unem por uma palavra muito simples, que é atitude, é ter atitude. Então, hoje em dia, é muito importante todos nós termos atitudes, planejarmos com certeza, sonharmos com certeza, mas nós temos que colocar esses sonhos e esses planos com atitudes, ou seja, fazê-lo. Nós temos que buscar isto. Com certeza o país cresce, o mercado cada vez ele está em rede, né? Em rede mundial, na internet, a competição ela não é mais com o seu vizinho, é com a China, mas veja, eu sempre olho pelo lado positivo de que a atitude, e a atitude positiva, seja no empreendedorismo de negócios, mas também no empreendedorismo da vida, né, ela é muito importante. Então, ter atitude. Eu coloco essa mensagem para que todos busquem, façam uma reflexão sobre realmente o quanto eu tenho de atitude nessa vida, o quanto eu, às vezes, eu deixo para que os outros façam e eu fico esperando. Então, a atitude é uma diferença, é uma ponte que leva ao sucesso. Então, eu agradeço ao Dr. Yamazaki, o Sebrae também agradece esse momento e realmente é um momento muito importante para levar a mensagem do que nós queremos, nós enquanto entidades queremos para toda essa nossa região.
Muito obrigado. Nós agradecemos, senhor Marco Aurélio Gonçalves, a sua presença, que realmente abrilhantou e muito o nosso programa no dia de hoje. Fica já o convite para o Sebrae, para que em outras oportunidades eu gostaria de ter sempre vocês aqui, para vir trazer as novidades, trazer mensagem positiva e naturalmente ser um caminho para que tenha atitude os empresários e empreendedores para um mundo melhor, mais solidário e naturalmente na busca da paz entre todos os povos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.